Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o Cristo, Filho de Deus, que aprestes a qualquer momento estar para vir. Isso já é declarado nas bocas pelas bocas, né, dos padres que agora estão mostrando a sua verdadeira fé. Isso já é declarado. Fiquei impactado essa semana pela boca de uma criança autista na internet, né? Ela viu. Isso já é declarado pela minha boca. Isso já é declarado pelo grande avivamento que já está acontecendo, né, por esses dias. Isso já é declarado pelos sinais apocalípticos que nós estamos enfrentando, pela história, pela revolta da natureza na qual nós estamos contemplando com os nossos olhos, pela falácia das crianças em sonhos, visões, revelações, pelos sentimentos que aguçam os corações, né? Pela intensidade do Evangelho e como esse mesmo está sendo pregado de forma diferente nos dias de hoje, pela rapidez dos corações em transmitir, né, o cuidado, converta-se o seu coração de todos os seus caminhos, de todos os seus pecados, de todas as suas atrocidades, né? Felizmente, muitas pessoas não se dão, né, por avisada. Muitas pessoas, infelizmente, não se dão por avisada. Ontem eu estava na igreja, quando Deus me elucidava, através de uma revelação, a sua eminente presença e vinda, e a sua indignação, né, pelos fatos que estão se ocorrendo. Eu nem quero comentar, né, não quero nem entrar em detalhes, né, da mensagem de ontem, porque, infelizmente, é uma lástima. Os mensageiros que foram chamados atalaias, que se encostaram no Evangelho para poder tirar proveito, ontem exibindo até o seu age, o seu carro. Isso é o fruto que eles dão. E o pago de todo o seu trabalho, né, espiritual, que na verdade é por isso que eles correm atrás. Então, é uma pregação digna de não é digna de ser comentada. É uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. São pregações terrenas, de objetivos terrenos, de projetos terrenos, de planos terrenos, para quem vai ficar. Eu estou bem aquém dessas situações, dessas circunstâncias. Não é digno de ser proferido nem o nome da pessoa pela minha boca. Nós estamos na eminência de um transporte santo da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus, a quaisquer momento. A quaisquer momento. Eu prego o Evangelho da transformação, eu prego o Evangelho da vivificação, o que vive e vai ficar. Eu não prego o Evangelho que vai sucumbir. Até os padres estão nos deixando admirado, né, com a sua pregação. É uma pregação maravilhosa. Eu estou muito surpreso, né, com a pregação dos padres. Que maravilha! Estão pregando mais do que os crentes, do que nós crentes. Estão elucidando a vida das pessoas. Eu estou impactado. Eu estou impactado. Isso chama-se avivamento. Avivamento é para quem está quase morrendo.
Amém? Avivamento não é para os mortos. Avivamento é para quem está quase morrendo. Então você vai lá, faz uma massagem cardíaca e ressuscita aquela pessoa. Felizmente, infelizmente, muita gente vai ficar na terra. Muitos cristãos vão ficar decepcionados. Muitos donos de emissoras de televisão, de pessoas que representam, né, o povo cristão e não a Deus, ficarão decepcionados. A Bíblia chega a dizer a ponto que tais cães e atalaias, que não conseguem ladrar, vão amaldiçoar o dia em que conheceu o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que a Bíblia vai mencionar. Amém? Isso é o que a Bíblia vai mencionar. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para o seu coração, né? Para que você possa meditar um pouco, né, nessa maravilhosa e poderosa palavra. Ontem eu estava na igreja e Deus me dera um capítulo, Salmo 129, né? Deus me dera os Salmos 129. Me fez dar uma reflexão na minha vida cotidiana. Hoje eu não vou trabalhar, acabou-se, né, os sacos de lixo, acabou o produto. Eu quero agradecer a Deus por isso, vou fazer um esforço tremendo para ver se eu deixo pelo menos a parte de cima toda rebocada, preenchida, para mim ir adiantando a minha vida, né? Porque a gente tem que adiantar a nossa vida, nós não podemos ficar para trás. Rebocar ali a frente da casa, terminar direitinho, para a glória e honra do nome do Senhor, para que tenhamos, né, um habitar digno de um ser humano, que aqui é onde eu moro, aqui é onde eu vivo, essa casinha aqui já não dá mais. Muito mosquito, muita desordem, porque um homem solteiro é isso que ele promove, né? E eu quero poder cuidar de uma casa mais limpa, de uma casa mais bonita, e é para isso que eu estou trabalhando. Eu quero ler aqui, ó, recordação de libertação. Isso lembra alguma coisa para você? Recordações de libertações. Isso lembra demais para mim. Me elucida, né? Me deixa muito feliz por tudo que Deus fez na minha vida. Eu sou um homem extremamente feliz, né? Por tudo que Deus fez na minha vida, onde eu estava a pensar. Aí diz assim, ó, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que eu diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Nelson que eu diga. Eu estava conversando com o irmão, não me lembro se foi aqui em casa. Com a senhora, né? Inclusive eu vou ganhar ela para Jesus. Deus me falou aqui agora. Eu vou ganhar ela para Jesus. Eu vou ganhar ela para o Evangelho. Assim que eu, semana que vem, que essa semana eu não trabalho mais, né? Vendi meu saco, Deus falou que eu tenho que terminar a questão dessa casa, o reboco da frente, depois as coisas vão ficar melhor. E eu vou terminar. Esse é meu desejo. Esse é o meu grande sonho, né?
é o meu grande sonho, não é planos e nem projeto, é sonho mesmo. Sonho é diferente de plano e é diferente de projeto. Sonhos são esperanças lançadas em Deus, cuja esse ninguém frustra, ninguém decepciona, para ninguém mente, ninguém engana. Né? Querendo dizer para os irmãos que ano que vem está chegando. Amém? Então tenha consciência, faça com bastante consciência as suas escolhas, para que você não venha se arrepender depois. Amém? Aí diz assim, ó, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. Israel que eu diga. Eu estava pensando aqui, colocando em ordem a minha vida, lembrando-me, né, da minha mocidade, da minha criancice, da minha meninice, né? Quando você é bem menino, eu estava lembrando do que Deus fizera por mim. O quanto Deus foi bom para comigo. O quanto Deus me abençoou. Não era para mim estar vivo. O quanto eu apanhei na FUNABEM. Eu não tinha ninguém. Fui criado sem pai, sem mãe. Numa escola da FUNABEM. Em várias escolas da FUNABEM. Eu passei por umas 10 escolas da FUNABEM. Por aí, umas 10, umas 7 escolas da FUNABEM. Com 0 dia de nascido. Até me tornar um rapazinho de 17 anos de idade. E daí por diante, eu fui para o quartel. Fui para o quartel, porém, eu não saí da FUNABEM. Continuei na FUNABEM, porque eu não tinha para onde ir. E eu, olhando isso, eu me recordo do cuidado de Deus para com a minha alma. Do cuidado de Deus para com a minha alma. Deus foi muito bom comigo. Ali eu sofri de tudo, ali eu fui bulinado, mexeram com minha honra, porque uma criança de 5 anos, no meio de uma criança de 16, 17 anos, de jovens, você não tem muita opção. Encontrei depois, de adulto, com pessoas que mexeram comigo, com a minha alma, que mexeram com a minha moral, né? Na rua, dormindo. Não desejei o mal, não. Dormi na Cololândia, muitas e muitas vezes, que é a central do Brasil, no Rio de Janeiro. Ali eu preguei, ali eu dormi, ali eu chorei, ali eu fui humilhado. Porque a vida, é por isso que eu digo, eu fui forjado em uma outro tipo de forma e de fornalha. A fornalha da vida foi um pouco mais ardente para forjar o meu caráter. Deus, ele coloca um grau de quentura para forjar determinado tipo de metal ou ferro ou caráter de cada ser humano, porque ele conhece, ele sabe como tratar as pessoas, ao aflito, ao necessitado, ao humilhado, ao desprezado, ao arrogante, ao soberbo. Está lá no Salmo 18. Só você ler com paciência que você vai entender. Para cada tipo de pessoa, Deus tem uma forma diferente de tratar. Porque quem sabe tratar com o ser humano é Deus e mais ninguém. Mais ninguém. Psicólogo não sabe tratar, ele tem que ouvir para poder tentar encontrar um caminho de resolução. Advogado não sabe entender os fatos, as circunstâncias, as situações, não sabe julgar, não sabe talvez defender, vai defender o seu interesse em cima daquilo que a pessoa é. E aqui está dizendo aqui, ó, muitas vezes, desde a minha mocidade, ora diga a Israel, me angustiaram. Fui angustiado muitas vezes.
Olha lá. Aí vai dizer assim, ó. Versículo. Desde a minha mocidade me angustiaram, e todavia não prevaleceram contra mim. As angústias que vieram até a minha vida para formar o meu caráter foi numa medida em que eu pudesse entender. Porém, eu fui chegar à razão, um pouco tarde demais. Porque nem todo mundo amadurece muito cedo. Nem todo mundo. Nem todo mundo amadurece cedo. Talvez as intempéries da vida, as investidas e o ambiente na qual eu vivia, Deus permitiu o retardamento do meu amadurecimento. Que se talvez eu amadurecesse tão cedo como eu talvez almejasse chegar ao amadurecimento, eu não estaria aqui. O amadurecimento te traz entendimento, te traz contentamento e também te traz indignação. Como a riqueza. A riqueza, ela não vem te trazer só conforto e pessoas a teu favor. A Bíblia diz, aquele que preside contra o seu próximo, aquele que domina o seu próximo, aquele que dirige um grupo de pessoas, atrai para si perturbações. A riqueza, ela vem com as primas, com a cunhada, com o sobrinho, com a irmã, com os irmãos. Você conhece já essa história? Ela vem com a perturbação, ela vem com a preocupação, ela vem com a desconfiança e por aí vai. Com a insegurança. Assim também é o amadurecimento. Às vezes, nós queremos amadurecer antes do tempo e não entendemos qual é a proposta do amadurecimento em si e a proposta da vida, do tempo para o tempo do amadurecimento. E eu sou grato a Deus. Sou muito grato a Deus. Por tudo quanto Ele promoveu sobre mim. Pelas doses certas, nas circunstâncias certas, no momento certos. Pelas circunstâncias certas. Pelo propósito certo. De eu ter chegado até aqui. Quer dizer, foram dosadas todas as medidas para que eu chegasse até aqui. Isso não é só comigo, é com você também. Você não chegou aí pelas suas forças, pelas suas habilidades. Deus lhe preservou em vida. Porque se você for analisar, ser justo, por menor coisa que você já fez, pessoas já fizeram, já não existem mais. Já não existem mais. Sucumbiram o tempo. Não aguentaram as investidas da vida. Versículo 5 versículo 3 diz assim, ó: sobre os meus dorsos, quer dizer, sobre as minhas costas, sobre os meus dorsos lavaram os arados. Ah lá, sobre os meus dorsos lavraram os arados, e nele abriram longos sulcos, quer dizer, longas covas. Sobre as minhas costas lavraram os arados. Quer dizer, sobre as minhas costas deitaram, sabe?
a pancada, abriram cratera, marcas da identidade do tempo que me fizeram amadurecer, deixaram cicatrizes em mim. Para que quando eu olhasse para essas circunstâncias, essas situações, entendesse que não só essas viriam, mas outras mais, porém, eu já estaria sobremodo entendendo a verdadeira propostas dessas circunstâncias que me regem. Por quê? Porque é o seguinte, você ficou marcado pelaquela situação, então situações semelhantes virão, te marcarão, mas não tão profundas como tais. Porque por essas coisas e para essas coisas você já foi preparado. Você nota que as coisas elas acontecem, à primeira vista elas te chocam, depois elas se repetem e já não chocam tanto, mas elas te deixam mais habilidosos, habilitado, e elas tornam consequentemente a se repetirem, mas você já tem uma certa coerência, já tem uma certa paciência para lidar com essas circunstâncias e situações? Porque pessoas na vida têm interesses outros que você na vida não participe da vida. Então elas vão te provar. Ah, mas pessoas têm direito de provar as outras? Não tem, mas o ser humano é petulante. O ser humano é indigno, é injusto, é arrogante, é prepotente, é soberbo. E condiciona as pessoas a situações terríveis. E você que está me assistindo, você que está vivo, você já passou por cada uma que você já se olhou assim e disse, eu não mereço, eu não preciso disso. Estou falando alguma besteira? Mas Deus ele colocou uma balança, né, dentro da sua alma que suporta determinados tipos de pesos, de julgamentos de pessoas. Por isso, e atitudes e circunstâncias que ela dosa. Por isso que você está vivo. Porque no tempo certo, na época certa, nas circunstâncias certas, você se deixou moldar, e essas circunstâncias, elas são recorrentes. E é por esta razão é que você está vivo. E se com todas essas recorrências e circunstâncias você não se der por avisado, hora ou outra você vai sucumbir, você não vai aguentar. Uma dessas circunstâncias vão tragar a tua vida, vão limitar o seu viver. Por isso que eu dou graças a Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, abriram covas nas minhas costas, araram as minhas costas.
que é arar? É levantar a terra. É revolver. É criar valetas, sulcos. Sobre os meus dorsos, quer dizer, sobre as minhas costas, sobre os meus lombos, levantaram arados, e nele abriram os longos sulcos, longas covas. Mas você está vivo. Não te matou. Ei, não te matou. Orli Alberto. Será que é o pastor Orli? Será que é o pastor Orli? Essas coisas levantaram. Não para te detonar, não para te destruir. Foi para te conservar em vida. Porque quem está te forjando disse, ó, esse meio, esse ambiente, que é a vida, que é o mundo, é isso que ele vai te proporcionar. Você quer viver essas circunstâncias, elas vêm como proposta para nós, para mim. É isso mesmo que você quer continuar vivendo, só que é isso que você terá mediante a sua passagem na Terra. Quando a pessoa morre, é porque ela se levanta contra uma dessas, né, forjaduras naturais da parte de Deus para com a vida dela. Então, ela automaticamente está dizendo, eu não quero isso, eu não preciso disso. Então ela inverte contra aquele que está formando circunstância para ela. E nesse imperímetro, nessa investida, ou ela tira a vida, ou ela perde a liberdade, ou ela perde a vida e o outro que lhe tirou a vida perde a liberdade. Porque tentando tirar vantagem, alguém vai subir nas costas daquele recém-chegado, ingênuo, simples. Você não vê o que a vida propõe? Eles dizem, rapaz, você tem que ser mais humilde, rapaz. Você tem que entrar por esse caminho. Na vida a gente tem que perder para poder ganhar. Não é essa a conversa dos aproveitadores? Não aproveitaram assim do Mestre? Não aproveitaram assim de Jesus? Os homens do mundo? Deus lançou para ele dizendo, olha meu filho, aquele povo é um povo hipócrita, mentiroso, saliente, aproveitador. Então a proposta deles lá embaixo é o seguinte, se você quiser obter, pelo menos chegar até os 33 anos para salvar, você vai ter que perder a sua vida. Porque eles não vão deixar você passar por ela ileso. É a proposta do ser humano. São as condições. Então, o trabalhar de Deus é para que você subsista essas circunstâncias, esses momentos. Porque não serão uma vez, duas vezes, três vezes. E você, se você perceber, elas automaticamente se repetem. Elas se repetem. Só que horas mais intensas, horas menos intensas. Horas com proposta de vales até de morte, horas não. Cansei eu, irmão. Você sabe como é que eu andava? Eu andava com a calça tergal, bege, e uma camisa que me davam, de manga comprida. Eu não gostava de camisa de manga curta. Num sol de 40 graus, 20 anos de idade, eu andava de Niterói, pegava as barcas, e ia até Belfor Roxo, andando. Quem conhece Niterói sabe a distância que eu estou dizendo. Eu atravessava a Baía da Guanabara.
casa dos outros. Ora dormia na rua com a minha Bíblia, ora dormia em casa de irmãos. Ora ficava na casa de um pastor, ora ficava na casa do irmão. Porque meu pai era vivo, mas não me queria em casa. Meu pai não me tolerava, não aguentava comigo. Porque eu era muito indomável. Eu não fui criado por ele. Eu fui criado na Funabem. Então, para você entender um pouco das coisas. Já chegava o Nelson. Eu batia a palma na casa dos irmãos que eu conhecia na hora do almoço. E alguém falava, geralmente era esposo ou era filha adolescente. Pai, olha quem está aqui, o Nelson chegou. Aí alguém já dizia, poxa, você não morre tão cedo. Nessa semana nós estávamos falando de você. E lá estava eu, magrinho, pesava uns 40 quilos. Pai do Senhor, irmão. Entra, Nelson. Olha o Nelson aí. Pai do Senhor. Já comeu? Ainda não. Aí botava aquela comida, eu comia. Aí começava, ô Nelson, o que você falou lá, rapaz? Você estava na casa do pastor lá, Nelson. O que você falou que ele te botou para fora? Eu, nada. Eu apenas... Eu morava muito na casa dos outros, gente. Eu não tinha onde ficar. Era hora na casa de um, era hora na casa de outro, era hora na casa de outro. Eu vivia de Deus em Deus. Então, abriram covas às minhas costas, araram sobre ela, tentando buscar as suas razões, me machucaram, me humilharam, me desprezaram, me acusaram, me pisaram. E eu perseverei na verdade. Eu fui unânime nas palavras. Eu não arredei o pé do que eu achei que era justo, porque o que fizeram comigo na Funabem, fora os abusos, o abuso sexual, fizeram também comigo. Na casa de meus irmãos em Cristo. Não me deram razão às palavras. Não entenderam a proposta de Deus na minha vida. E as pessoas, elas são assim. Elas são assim. Então vai dizer aqui, olha. Olha o que vai dizer. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, e sejam como ervas do telhado, que secam-se antes de florescer, com a qual não acham as mãos os ceifeiros, e nem os braços o que ata os feixes. Quer dizer, Davi estava... Isso aqui é um salmo de Romanges, né? Poderia ser de Davi ou poderia ser daqueles que saíram do Egito, mas eu acho que é daqueles que saíram do Egito, porque fala de libertação. É um salmo antigo, achado entre os escritos do Mar Morto. Então são coisas maravilhosas que Deus nos traz, né? A sabiência e a indignação, a pureza, para que nós possamos elucidar a nossa vida. E ele vai dizer, né, que eles não prosperem se tentarem repetir isso com mais alguém. Aí vai dizer aqui, ó, no versículo 6. E também os que passam não dizem, abençoado do Senhor seja, a bênção do Senhor seja convosco. Porque Deus não pode abençoar os que tais coisas
costumam e tomam por hábitos a fazer. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Não. Então, essa palavra aqui é uma palavra que Deus está te dando, está me dando, não de indignação, mas para você se olhar pelo espelho hoje e dizer, poxa, eu vivi. Meus olhos estão olhando, minha boca está falando, meus sonhos estão sendo realizados, eu estou vivo, estou plantado entre os viventes, consegui sobreviver às investidas daqueles que sobre mim, né, lançaram seus interesses e me escravizando, fizeram com que eu desse fruto às suas próprias decisões e às suas vontades. E eu por algum tempo fui servo desses tais, mas Deus me deu vida para que eu sobrevivesse esse tempo de formação de um caráter, de um homem que iria viver e sentir o sabor da vida, ainda que tenha passado, ou que eu tenha que ter passado, ou que irei passar, por mais investidas semelhantes a essa. Agora você está salvo. Agora você está vivo. Ou não está salvo. Salvo sim, de ter morrido na mão daqueles que por interesse araram sobre você a terra e plantaram coisas e tiraram proveito de você. Agora você precisa conhecer a salvação de Cristo, salvação eterna, que vai te dar um norte, que vai te abençoar, que vai mudar a tua vida. Deus te salvou de uma certa parte da vida. Agora você precisa entender que com essas mesmas lutas na qual você conseguiu escapar, você agora precisa escapar de Satanás, das investidas do mal, que quer arar sobre as suas costas e plantar coisa ruim, está entendendo? Para que você não viva uma vida após o corpo desta morte. Você venceu essa batalha. Você agora precisa vencer a batalha espiritual. É o que te falta. É o que te falta. Porque a vida não é só nessa carne, no corpo desta morte. Deus já te deu a vitória de você sobreviver e tomar experiência. Agora você precisa vencer a batalha cotidiana, que paralelo à vida material, também é uma vida espiritual. Esta vida material, ela vai acabar. Essa batalha, agora, o tempo de validade da carne, ela tem um tempo de validade. Os olhos vão se acabando, os dentes vão caindo, a saúde vai se deteriorando, por mais cuidado que você tenha, porque você tem um prazo de validade. Agora você precisa lutar as batalhas espirituais. Então, pegar um jeito para você ir até o fim acreditando que Jesus pode te salvar. E aí, no vencimento da tua vida, na passagem, aí você ganha a vitória e aí você recebe a Jesus Cristo, é transportado, tirado do corpo dessa morte, vai enfrentar uma nova vida, mas uma vida livre de pecado. No que diz respeito a isso, não depende de Deus. Nesta vida, as experiências que você passou e a idade que você chegou, dependia de você entender o trabalhar de Deus. Na vida espiritual, depende também de você entender o trabalhar de Deus. E é pela fé, a porta está aberta. Entra por ela, antes que seja tarde demais. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, negão do saco preto, né? Dando essa palavra para você. Eu quero orar pela tua vida.
Soberano Deus, eterno Pai que está no céu. Hoje o Senhor nos deu uma manhã maravilhosa, uma palavra excelente. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Abençoa a vida dela. Dá um dia perfeito na tua presença. Coloca por terra as armadilhas do mal. Manifesta a sua força, a sua graça, a sua bondade, a tua misericórdia, a tua equidade, a tua justiça, para que ela viva mais tempo e entenda o seu trabalhar, que é semelhante ao trabalhar da carne, é semelhante ao trabalhar espiritual. Ela já passou por todas as virtudes. Ela já passou por todos os intempéries. Ela está viva. Ela só conta agora, Senhor, como lutar para poder também sobreviver à vida espiritual e ganhar a vitória, Senhor, e entrar na imortalidade depois do descanso do corpo desta morte. Dá sabedoria, dá entendimento, dá arrependimento, dá vitória, para com que essa pessoa consiga elucidar que a vida espiritual não é muito diferente da vida material. As experiências e o escapar. Ela aqui lutou contra homens, mas na vida espiritual ela vai ter que lutar contra os interesses do diabo pela alma dela. Ajuda ela. Dá vitória. Dá uma vida de livramento. Dá uma vida de misericórdia. Coloca por terra as virtudes do mal. Envia a tua força salvadora. Nos dá um dia abençoado em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, não só hoje, mas para todos sempre. E receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Eu selo com aquela palavra que o Senhor nos ensinou. Você receba e diz amém. E eu digo amém e os anjos dizem amém. Então receba em nome de Jesus. Aqui é o pastor Nelson Nascimento, Negão do Saco Preto. Voltamos a qualquer momento. Que a paz esteja convosco.